Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 2 ao 5. Amém? Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 ao 5. É o próprio Senhor glorificado, exaltado, falando essas palavras. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e têm perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém. Pode tomar assento. Não faz muito tempo que eu preguei sobre o amor de Deus. A necessidade de não somente falar sobre o amor de Deus, mas expressar o amor de Deus, porque isso faz parte da nossa vida. E aqui nós temos, a palavra de Deus mais uma vez. Talvez eu preciso, essa palavra para mim, como mensageiro de Deus, talvez a igreja aqui do Jardim de Estácio precisa mais uma vez ouvir a respeito do amor de Deus, a necessidade de não expressar somente em palavras, mas expressar em atitude, porque o próprio Senhor Jesus, ele declarou que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Isso falando sobre os sinais que antecedem a sua vinda. O Senhor Jesus falou, olha, vai acontecer algo. As pessoas vão ficar frias. As pessoas não vão sentir o meu amor na vida delas. As pessoas vão se fechar de tal maneira que não vão expressar o amor que eu na verdade demonstrei, dei a elas não vão, porque elas vão se esfriar. E o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. Ou seja, algo totalmente contrário à palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor, aqui através do apóstolo Paulo, vai falar, há pessoas que vão amar a si mesmo, vão ser egoístas, que vão pensar só em si, vão olhar somente para o seu umbigo, vai olhar somente para as suas necessidades, pessoas avarentas, pessoas que não vão ter coragem de enfiar a mão no bolso para ajudar uma obra como essa, não vai ter coragem de ajudar o próximo. Vamos ter pessoas avarentas, pessoas presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes a pais e mães, ingratas, profanas, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo falando, vai chegar esse dia. E nós temos, irmãos, infelizmente,
visto isto acontecer. Se fosse só num contexto mundano, se fosse só num contexto lá fora, mas a gente consegue enxergar, às vezes, dentro do reino de Deus, dentro da igreja de Deus. Aliás, as palavras do Senhor, né, são voltadas para o povo dele, é para a igreja do Senhor. E aqui nós temos, conforme a leitura, né, nas visões do Apocalipse, que Deus deu ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, tá? Alguns, vamos dizer, alguns xerox, alguns diagnósticos a respeito daquilo que Deus enxergava na igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Então Deus, né, o Senhor Jesus revelou ao apóstolo João, e ele escreveu, e essas cartas chegaram à igreja, a cada uma das igrejas da Ásia, para mostrar como estava aquela igreja diante de Deus. Uma coisa é a igreja achar-se, né, como está diante de Deus, e a outra coisa é como Deus falar que a igreja está. Porque nós podemos, né, às vezes achar que estamos realizando a vontade de Deus, estamos no caminho certo, como igreja, como servo de Deus, nós até entendemos, puxa, eu faço a vontade de Deus, eu vou na igreja, eu oro, mas de repente vem uma palavra da parte de Deus, e não é isso que nós imaginamos, porque Ele enxerga além das coisas. E aqui nós vamos ter, irmãos, um protesto do Senhor, uma queixa do Senhor em relação à igreja de Éfeso. E a queixa do Senhor era a decadência do amor daquela igreja. Aquilo que foi denominado a perda do primeiro amor. Aquela igreja perdeu o primeiro amor. Não tinha mais o primeiro amor. E o Senhor Jesus, Ele protesta contra aquela igreja, tá? Ele queixa-se em relação àquela igreja, porque aquela igreja não estava vivendo mais o quê? O primeiro amor. Mas não era uma igreja qualquer. Os requisitos que nós temos a respeito dessa igreja, irmãos, era uma igreja quase perfeita, né? Qual é o pastor que não queria ter uma igreja como a igreja de Éfeso? Alguns acham que a perda do primeiro amor é a questão da produtividade. Quando nós abaixamos a produtividade, então é isso daí. Deus estava falando para aquela igreja que aquela igreja caiu de produtividade. E não tem nada a ver com isso. Porque o Senhor falou, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor. A palavra grega que está por trás aqui de labor é kopos, tá? Que significa, sabe o quê? Um esforço, tá? Ligado à fadiga e aborrecimento, tá? Deus falou, eu conheço o teu labor. Então era uma igreja, irmãos, que trabalhava, e o trabalho trazia fadiga, trazia o quê? Aborrecimento. Era uma igreja, irmãos, tá? Que não era desanimada. Ela pegava algo e realmente ela levava para frente. Porque aqui está escrito, eu conheço a tua perseverança. Era uma igreja que perseverava no trabalho, nas coisas que Deus mandava, vamos se dizer, os projetos que existiam lá na igreja de Éfeso, pegava e ia para frente. Não negava o nome do Senhor. Era uma igreja, irmãos, que não tinha desânimo, não tinha uma desistência. Não era uma igreja que também se afastava da fé e da palavra de Deus. Não era uma igreja que tinha tomado o caminho da apostasia da fé e também da palavra de Deus. Era uma igreja centrada. Era uma igreja que era ensinada a respeito da palavra de Deus, irmãos. Tanto que o Senhor Jesus fala assim, eu conheço, eu vejo que vocês provam aqueles que se dizem apóstolos, né? E vocês o achassem mentirosos. Como que era? Era prova, irmãos. Por meio da palavra, por meio do ensino. Era uma igreja que não era levada por ventos de heresias,
de doutrinas humanas, né? Se chegasse alguém aqui para tentar enganar a igreja, algum apóstolo, essa igreja não aceitava, porque aquela igreja ela tinha o pé no chão, aquela igreja era verdadeiramente alicerçada o quê? Na palavra de Deus, na verdade. Tá? Então era uma igreja, irmãos, que tinha, na verdade, características excelentes. Quem não quer ter uma igreja como essa? É o pastor que não quer? Mesmo assim, irmãos, essa igreja tendo todas essas características, mas tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Irmãos, quando a gente analisa isso, irmãos, não é uma simples palavra, há uma consequência lá embaixo. Há uma consequência lá embaixo, que eu vou estar falando mais adiante. Mas a perda do primeiro amor, irmãos, tá? Na verdade, irmãos, é algo consciente. É um abandono consciente. Tá? A palavra que está por trás, que Deus fala que o Senhor Jesus, tenho contra ti porque abandonaste. O abandono aqui, a palavra que está é apiemi. Tá? É uma palavra assim tão abrangente, irmãos. É a mesma palavra para dizer que há o divórcio, que o marido deixou a mulher. É a mesma palavra, apiemi. Tá? É uma ruptura. Tá? Apiemi significa mandar embora. Significa deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir deixando algo para trás, deixar destituído, ou seja, as expressões acima refletem não apenas uma perda passageira, um relapso. A perda do primeiro amor na vida do cristão não é um relapso. Deus está falando aqui, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. É algo consciente na vida do cristão. É algo que ele tinha, tá? Possuía da parte de Deus, mas as coisas foram acontecendo, né? Coisas foram contribuindo no coração, no dia a dia dele, em que ele pôde fazer uma escolha, mas a escolha que ele fez foi se esfriar, foi abandonar o primeiro amor. Então foi algo consciente, não é um relapso, mas é um descaso, é uma negligência, né? É uma negligência, a perda do primeiro amor é uma negligência nossa em relação àquilo que Deus quer que permaneça na nossa vida. Certamente Deus tinha falado àquela igreja de Éfeso. Irmãos, Deus não fala nas últimas horas, quando as coisas se aproximam. Há momentos na nossa vida que Deus vai falando, mas nós vamos negligenciando. Deus vai falando, você está se esfriando. Determinadas coisas na sua vida, tá? Está contribuindo para que você afaste de mim. Mas nós vamos negligenciando isto. E quando vê, irmãos, aquilo que é primeiro amor na nossa vida foi deixado de lado. Mas nós determinamos isso. Nós escolhemos abandonar o primeiro amor. Por isso há um julgamento sobre isso. Há um julgamento. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, a perda do primeiro amor é um abandono consciente. É um abandono consciente. Podemos colocar culpas, irmãos. Culpas em tantas coisas. Ah, eu deixei de fazer isso por causa disso. Ah, eu deixei de amar por causa disso. Não há desculpa para isso. É um abandono consciente. Segundo, a perda do primeiro amor está ligado a uma queda. A uma queda. Lembra, pois, de onde caíste. Ou seja, existia uma posição, existia um patamar
sobre nossas vidas. E esse patamar era espiritual. Espiritual. Quando nós temos o amor de Deus, quando nós somos cheios do amor de Deus, é uma posição que nós temos. Seja diante de Deus, seja vamos dizer, na atmosfera espiritual, é um patamar. E aqui está falando, lembra-te, pois, de onde caíste, porque você caiu e perdeu o primeiro amor. E para isso nós precisamos entender que, irmãos, quando nós somos cheios do primeiro amor, e esse amor permanece em nós, tá? Nós temos o DNA de Deus. Deus, a Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. É a natureza de Deus, é a essência dele ser amor. Deus é amor. Deus é amor. E quando nós, como filhos, né, entendemos isso, nós precisamos também compreender que essa natureza, essa essência está derramada em nós. Romanos capítulo 5, versículo 5, Deus diz assim: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor de Deus está em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Há Espírito Santo aí, irmão? Há Espírito Santo na igreja? Porque a única coisa que faz a diferença da igreja do Senhor Jesus, das outras igrejas, é porque a igreja tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Espírito Santo de amor, que nos faz verdadeiramente amar as outras pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas. Um homem por si, um homem na natureza dele, ele não consegue amar a Deus acima de todas as coisas. O homem não consegue amar o seu próximo, tá? Pela natureza humana, porque a natureza humana é pecaminosa, está propenso a erros, a ódio, a mágoas, que parecem mágoas eternas. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, faz morada na nossa vida, nós somos transformados. Não há lugar para ódio, não há lugar para inveja, não há lugar para mágoas no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus é amor. Ninguém consegue dar a outra face se não tiver o amor de Deus. Mas é possível sim, porque se o Senhor Jesus disse que nós temos que dar a outra face, é porque é possível. Se nós temos que orar pelos nossos inimigos, é possível. A natureza humana não consegue isso, mas halabaia, o Espírito Santo em nós, o governo do Espírito Santo em nós, nos leva a isso. Mas verdade é que está faltando o governo do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo fala: não apagueis o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo está no controle, irmãos, nós passamos a ser, sabe o quê? A igreja do amor. Nós passamos a ser o marido do amor, a esposa do amor, o filho do amor. Nós passamos a ser o pai do amor, a mulher do amor. Nós passamos a ser o amigo lá do serviço do amor de Deus. Nós passamos a ser, sabe o quê? Aquilo que Deus é, mas através do amor. Então é uma queda, Uma outra coisa que eu vejo aqui a respeito desse tema, a volta ao primeiro amor, é que Deus tem prioridade. E Deus está falando a essa igreja: eu conheço as tuas obras, eu vejo que você é perseverante, eu vejo que você não nega o meu nome, mas eu tenho uma prioridade. E a prioridade é que vocês tenham o meu amor.
A prioridade é o amor. É o amor. É o maior dos mandamentos. É o amor. Nós, às vezes, queremos fazer isso na nossa lista. Nós até colocamos o que é prioridade na nossa vida. Colocamos as coisas principais, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, aí a gente vem. Não sei se é só comigo, mas você já percebeu que, às vezes, aquilo que é prioridade é difícil de ser realizado? Aí nós começamos por baixo. Não, pelo menos alguma coisa eu vou alcançar. Com Jesus, com Deus, não há isso. Não tem isso. O que é prioridade para Deus é prioridade. Tá? Coisas secundárias que nós fazemos para Deus não passa a ser prioridade para Deus. Não passa. Deus não inverte, irmãos, essa lista. Deus não inverte. Tá? Quando o Senhor disse ali aos escribas, aos fariseus, falou assim: hipócritas, vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, que são prioridade, e não omitir as outras. Ou seja, Deus tem aquilo que é prioridade. E aquilo que às vezes a gente faz, irmãos, tá? Não vai invalidar, tá? Aquilo que Deus colocou como prioridade. Deus quer olhar para a igreja, irmãos, tá? Não é que nós não vamos trabalhar, não vamos ter labor, não vamos ter perseverança, tudo isso, esses requisitos, Deus até elogia a igreja por isso. Tá? Deus elogia, é necessário ter na igreja. Mas o Deus que todo vê, irmãos, Ele sabe o que é prioridade. E o que Ele quer na igreja, irmãos, o que Ele quer para cada um de nós, é que nós possamos agir com amor. Ter amor pelas almas. Ter amor pelo próximo. Sabe? Ter amor por esse irmão aí, ó, que está ao seu lado. Por as vidas que estão aqui, irmãos. Às vezes o amor de Deus, que tem que ser tão externado, às vezes não é vivido nem dentro da casa dele, de tantas confusões que tem, nem dentro da casa de Deus tem o amor que deveria ser demonstrado, muito menos lá fora. Mas o Deus da igreja, o Deus que nos alcançou pela sua infinita misericórdia, porquanto as nossas dívidas eram uma dívida impagável, nos alcançou, derramou esse amor sobre nossas vidas, também deve ser demonstrado ao próximo. Como que vamos ser uma igreja de amor, se às vezes o amor não é demonstrado, às vezes nem aqui dentro? Como vamos demonstrar o amor como a missionária Esther, né, que tem filhinhos ali, né, adotados espiritualmente, se às vezes está faltando um amor verdadeiro até para os próprios filhos que estão dentro de casa. Até os próprios filhos, às vezes está com necessidade do amor dos pais. Isso independente da idade, irmãos. Eu desconheço uma pessoa que não gosta de ouvir "eu te amo", que não gosta de um abraço. Não é porque o seu filho cresceu, ficou barbado aí, tá? Não pode ouvir uma palavra "eu te amo", você é especial para mim. Mas às vezes a falta de amor tem tomado os nossos corações. Então, a perda do primeiro amor é um abandono. A perda do primeiro amor é uma queda. Tá? É uma queda. E por que nós perdemos esse primeiro amor? Por que acontece isso? Você se lembra quando você aceitou Jesus? Você pode trazer a lembrança? O que aconteceu com a sua vida? Não foi um fogo que contagiou o seu coração, a sua vida? Você não pregava até para as paredes? Você não falava de Jesus até para as paredes?
falava de Jesus para todas as pessoas. Você falou do amor, pregou de Jesus para alguém, na rua, no banco, na escola, sendo que no primeiro amor nós pregávamos, falávamos, nós orávamos, nós chorávamos. Quando um pai se convertia, irmãos, ou quando um filho se convertia, irmãos, ele chorava na presença de Deus e falava: Senhor, salva o meu papai, salva a minha mamãe, salva a minha mãe, salva Jesus, salva. Hoje, se Jesus vier hoje, daqui alguns minutinhos, irmãos, quantas famílias, irmãos, vão estar apavoradas porque um pai vai subir, o filho vai ficar, ou o filho vai subir, a família não está completamente salva. Sabe por quê? Falta do primeiro amor, falta de, investir na família. O que acontece, meus queridos? O que acontece? Acontece que existem coisas que estão contribuindo. E aqui eu coloquei 3 fatores que contribuem para a perda do primeiro amor. Sabe o que é? O convívio com o pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É chamado de pecado. O Senhor Jesus, Ele fala: vai se multiplicar a iniquidade. Mas a multiplicação da iniquidade, irmãos, não deve nos afetar, no sentido, irmãos, que nós ficamos conformados, nós ficamos paralisados, irmãos. Quando a gente vê histórias como essa lá do Sudão, irmãos, nós temos que chorar, se alegrar, porque existem pessoas ainda se empenhando, mas nós devemos chorar. Quando a gente vê determinadas coisas na televisão, nós devemos chorar. Nós devemos lamentar, irmãos, porque é o amor de Deus que está em nós, e a gente sabe que o que está por trás é o inimigo nessas vidas, é o inimigo agindo, é o inimigo fazendo com que essas pessoas acabam fazendo atrocidades contra o seu próximo, e nós devemos chorar. Ou seja, o convívio com o pecado, às vezes, não somente de maneira externa, mas envolvendo também a vida do crente. O crente permitindo que o pecado habite nele. E quando o pecado habita nele, o amor de Deus se afasta. Vou seguir aqui. Um segundo fator que contribui é a falta de profundidade. O Senhor Jesus, Ele fala sobre a parábola da semente. A que caiu sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Se desviam. Por quê? Não quer ter profundidade com Deus. Quer seguir a Deus, irmãos, de domingo aos cultos e olhe lá. Mas não quer ter profundidade com Deus. Quer levar a vida sob as pedras, sob os obstáculos. Sabe o que acontece? Não cria raiz. E por não ter raiz, irmão, facilmente é levado. Vem as provas, irmãos, já não vou mais na igreja, meu Deus. E que provas são nossas, né? Em relação às provas lá, daquele povo lá no Sudão. Mas vem as provas, não quero mais na igreja. Houve uma palavra, não, o pastor falou para mim. Porque quando ele estava pregando, ele olhava para mim. É para mim que ele falou, não vou mais na igreja, eu quero ir na igreja ouvir uma palavra de bênção, eu quero ouvir na igreja que eu vou receber isso, eu vou receber aquilo, mas palavra de confrontação, palavra de mudança, não. Isso daí mudou, não é mais tempo para isso. As outras igrejas estão lotadas e só pregam bênção. Mas e o que está acontecendo? E a vida, irmãos? Como que está acontecendo com a nossa vida? Sem raiz. Sem raiz. Vem vento. Vem algo sobre nossa vida. Sabe o que acontece? Nós ficamos apavorados. Apavorados.
Quem tem raiz, irmãos, quem tem profundidade, tem comunhão com Deus. O lar, a vida está alicerçada, sabe, ali na rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Vem vento, vem tempestade, vem o que vier, mas permanece aquela casa, não é abalada. Não é abalada. Quantas vezes o seu lar, o seu relacionamento, com o seu cônjuge, o relacionamento com a sua família, o relacionamento com a igreja do Senhor tem sido abalado, sabe por quê? Porque falta profundidade com Deus. Para ter primeiro amor, irmãos, é profundidade. Quando, nos primeiros dias do primeiro amor na sua vida, irmãos, é ou não é que você pedia conselho para Deus para todas as coisas? Tudo que você ia fazer, você dobrava o seu joelho, porque você tinha entendido que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Ele era aquele que te guiava. E aí você ia fazer alguma coisa, você já dobrava o seu joelho e falava: Senhor, me orienta nisso. Senhor, toma a frente. Senhor, se for da tua vontade que aconteça isso, mas se não for da tua vontade, eu continuo alegre, porque o Senhor está agindo na minha vida. Hoje não, irmãos. O que tem de obreiros, pastores, o que tem de ministros, apóstolos, o que tem de pai de família, o que tem de marido, o que tem de esposa, o que tem de filhos, irmãos, atropelando as coisas e fazendo as coisas sem um conselho de Deus. E você sabe e vocês sabem os resultados disso? Tristeza, frustrações. Sabe por quê? Porque não consultou ao Senhor. Consultou o coração, consultou aquilo que os olhos, até falar da concupiscência dos olhos, agradou, encheu os olhos, eu vou para cima. E aí depois vem a consequência, porque deixou de buscar a vontade de Deus, não buscou orientação daquele que tudo vê. Quantos já não oram mais, irmãos? Irmãos. Quantos já não oram mais nem em casa, não oram mais na igreja, não oram mais em lugar nenhum, irmão? Sendo que nós orávamos, buscávamos, o primeiro amor quer ter esse contato com Deus. Por quê? Porque é alegria, a presença de Deus. No primeiro amor, a coisa mais importante é a presença de Deus. E aí se falava, tendo a presença de Deus na minha vida, é tudo. E aí, sabe o que ele fazia, que nós fazíamos? Eu quero mais, Jesus, eu quero mais da tua presença. Senhor, não me retire da tua presença. Senhor, eu quero sentir mais a tua presença. Eu quero sentir. Orava dessa maneira, irmãos. E sabe o que Deus fazia? Fazia com que nós sentíamos mais a presença de Deus. Mas, por outro lado, existia o inimigo. Ele não estava contente pelo fato de você estar sentindo a presença de Deus, estar sentindo a presença de Deus. Ele não estava contente e ele falava: eu vou mexer nessa causa aí. Eu vou mexer nesse relacionamento, eu vou mexer nessa comunhão, porque ele sente a presença de Deus. E quando cada vez que ele mais sente a presença de Deus, mais ele fala de Deus, mais ele se alegra, as dificuldades não abalam. Eu vou mexer. Sabe o que aconteceu? O inimigo veio com manjares. O inimigo veio com coisas agradáveis à carne. O inimigo veio com coisas, agradáveis ao orgulho humano. O inimigo veio com vícios, sarabanaias, vício de cigarros, bebedice e outras coisas, vícios. E você não percebeu que isso foi contaminando, isso foi afastando, foi tirando o primeiro amor da sua vida. E já não tinha mais a profundidade. Quantos crentes, irmãos, estão somente na questão superficial do relacionamento com Deus? Você quer um relacionamento superficial com Deus? É importante você fazer isso? Mas é aquela oração que você só faz na hora do almoço
e na hora da janta. Ou quem sabe na hora de dormir. E aquela oração de 5 ou 10 palavras. Sabe o que é relacionamento superficial com Deus? É aquele relacionamento na qual nós adentramos na presença de Deus e falamos: Senhor, eu preciso disso. Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação, eu preciso disso. Relacionamento superficial. Quer ter um relacionamento profundo com Deus? É quando nós sabemos orar. É quando nós pedimos primeiramente pelos outros. Vê a oração do Pai Nosso. O exemplo. É quando nós olhamos as causas dos outros. Não buscamos os nossos interesses primeiramente, mas oramos por aqueles que não têm. Nós pedimos o perdão de Deus pelas vidas. E no final, aí nós pedimos por nós. Você sabe um relacionamento profundo com Deus? É quando nós temos os olhos de Deus, o coração de Deus, é quando a gente entra na presença de Deus e fala: eis-me aqui, Senhor. Seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Usa-me conforme o Senhor deseja. Eu sei que há muitas necessidades na igreja, eu sei que há muita necessidade aí fora, nas comunidades. Usa-me, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Você sabe o que é relacionamento profundo com Deus? É quando os nossos olhos deixa, de olhar somente para as coisas terrenas e começa a enxergar as coisas celestiais. Não buscar, não olhar somente para as coisas que estão abaixo, mas olhe para as coisas que estão de cima. Isaías era um profeta que tinha relacionamento superficial com Deus. Até o dia que ele teve uma visão da parte de Deus. Viu o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. Ele viu os serafins proclamando a santidade de Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ele viu aquilo que ele não tinha visto, ele viu, mas sabe o que precisou? Morrer o rei Uzias. Sabe o que precisou? Tirar a segurança, às vezes, da vida dele, para ele poder ter esse encontro com Deus. Às vezes nós estamos batendo no peito e estamos tendo muita segurança em nós mesmos. Às vezes Deus tira o emprego. Às vezes Deus tira algumas coisas da nossa vida para a gente olhar para Ele e ver que Ele está no trono. Tem um controle sobre todas as coisas. E aí a gente se volta para nós mesmos em meio à glória de Deus e fala: ai de mim. Ai de mim, que eu estou perecendo, porque eu vi ao Senhor da glória. Eu sou um homem de lábios impuros e habito também em meio a um povo de lábios impuros. E aí Deus vem e transforma. Está faltando relacionamentos profundos com Deus, para que o primeiro amor permaneça na nossa vida. Terceiro fator que pode influenciar na perda do amor, sabe qual que é? O esfriamento do amor também é pela falta de tratamento de Deus em algumas áreas de nossas vidas. O Deus que trabalha na minha vida, o Deus que trabalha na sua vida, é um Deus que começa uma obra, mas Ele leva essa obra até o fim. E há momentos que Deus quer trabalhar em determinadas áreas da nossa vida, para que a gente não venha perder o primeiro amor, para que a gente não venha perder o foco. Mas muitos de nós não queremos que Deus trabalhe. Não queremos não. Nós queremos às vezes a bênção do Senhor, mas às vezes nós não queremos o Senhor da bênção trabalhando em nós. E às vezes nós não queremos que nós sejamos bênção. Assim como Deus falou para Abraão: eu vou te abençoar, eu vou fazer o teu nome grande, mas ser tu uma bênção.
É como se Deus falasse, eu vou trabalhar para que você seja uma bênção. A gente não entende que áreas da nossa vida precisam ser trabalhadas pelo Senhor. É o coração duro, é a boca que às vezes fala, sabe, aquilo que não deve ser falado. Né? Há crentes ainda falando palavrões dentro de casa, sabe? Brigando, conflito, que não, é um lar que não é reconhecido, irmão. Né? Pastor, o senhor sempre fala nisso? Falo. Eu falo porque eu sei que existe. E porque Deus sabe que existe. E se tem um lugar que Deus precisa falar que existe, é aqui na casa dele. Que Ele está te enxergando, que Ele está vendo o seu modo de vida. Que não há primeiro amor na sua vida. E o que Deus quer fazer? Deus quer trabalhar nas áreas financeiras, na área emocional, na área espiritual, sabe? No controle, no seu emocional. Às vezes você se exalta, às vezes você quer, sabe, jogar as coisas para cima, e você fala, não interessa o que vai acontecer, porque eu quero mais jogar as coisas para cima. Está faltando a temperança na sua vida, está faltando às vezes a paz, está faltando a tranquilidade na sua vida, e o Deus que te escolheu, o Deus que te chama, sabe, Ele fala, eu preciso trabalhar nessa vida. Eu preciso trabalhar. Sabe por quê? Porque essa vida está sendo levada em meio aos espinhos. E caiu entre espinho, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. É os cuidados da vida que vai tomando o nosso coração, mas em detrimento da vontade de Deus em nós. Sabe o que acontece? Nós não produzimos fruto. O fruto não amadurece. Ele fica verde. Ou às vezes quando vai amadurecer ele apodrece. Não há fruto. Não há crescimento nas áreas da nossa vida. Sabe o que Deus quer? Ele quer limpar. O Senhor Jesus falou, vós sois os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Vocês estão ligados em mim. E todo fruto que dá fruto, todo ramo que dá fruto, sabe o que eu faço? Eu limpo, para que dê mais fruto ainda. O tratamento de Deus na minha vida, o tratamento de Deus na sua vida, sabe o que é? É para que você produza mais fruto ainda. É para que a sua vida seja para a honra, seja para a glória dEle. E aí, o Senhor Jesus fazendo um diagnóstico daquela igreja, que estava na decadência do amor, o Senhor Jesus mostra o caminho de volta. E você sabe qual que é o caminho de volta? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembrar. Você não é hoje o que é, irmãos, pelo simples fato, porque nasceu o sol num dia, ou choveu, não. Você é o que é hoje por determinadas práticas. Você vive o que vive hoje, pelo que você plantou lá atrás, semeou. É o princípio da semeadura. Não se engane. Aquilo que um homem semear, ele vai colher. É que às vezes a gente não entende isso na nossa vida. E hoje nós estamos colhendo coisas que, na verdade, ou talvez nós plantamos determinadas coisas que não eram para ser plantadas, ou nós não permitimos que a semente de Deus. E aqui o Senhor Jesus está falando à igreja. Lembra-te. Lembra-te. Porque foi uma queda, foi um abandono consciente. Lembra-te de onde você caíste. Jeremias fala, quero trazer a lembrança o que me traz esperança. E trazer a lembrança nessa noite, sabe, o que ocasionou na sua vida, para que você não sentisse mais o amor de Deus, para que você perdesse essa natureza, é importante. A segunda coisa é, arrependa-te. Arrepende, porque foi uma perda.
O Senhor Jesus está falando para aquela igreja, você perdeu uma posição. E a posição que você perdeu foi a mais importante das posições. Houve uma queda na sua vida, aos meus olhos. Hoje, irmãos, não se chora mais. Não se chora. Às vezes os arrependimentos são arrependimentos que na verdade não vai produzir frutos dignos de arrependimento. Foi o que o João Batista falou. Se arrepende, mas amanhã está fazendo a mesma coisa. Se arrepende, mas amanhã está no vício. Se arrepende, mas amanhã está falando as mesmas palavras para a esposa, para as pessoas. Isso não é arrependimento, irmãos. Arrependimento verdadeiro, sabe, é quando nós choramos diante de Deus, entendemos que houve uma perda de uma posição diante de Deus, e que é preciso mudar, e que talvez pelas nossas forças, nós não conseguimos mudar, mas é preciso se arrepender. Lembro que, antigamente, irmãos, hoje o pastor, olha, nem pode pensar em disciplinar. Antigamente, irmãos, o pastor disciplinava, as pessoas não saíam da igreja, não. As pessoas erravam, irmãos. Eu me lembro da minha época de jovem, quando houve uma falha de um jovem, de uma pessoa que, na verdade, errou, falhou na área sexual, e ele foi repreendido, irmãos. Eu lembro que ele ia na igreja, ele ajoelhava, ele ficava chorando. Ele chorava. E os irmãos viam isso. Ele chorava e falava: Senhor, me perdoa, me perdoa. O problema não é tanto na questão de errar, porque nós podemos errar. Todo mundo está sujeito. Mas o problema está na questão como que nós nos arrependemos diante de Deus, irmãos. Não há mais choro por arrependimento, porque a gente não vê isso como perda na nossa vida. E o Senhor Jesus está falando para aquela igreja: arrependa-te. Arrependa-te. E sabe de uma coisa? Não adianta lembrar, não adianta se arrepender. O Senhor Jesus está falando: eu quero que você volte às práticas, às primeiras práticas do primeiro amor. Volte a pregar, volte a falar de Jesus Cristo. O que te impede? Volte a amar as pessoas. Volte a olhar nos olhos das pessoas. Que às vezes você tem uma coisinha contra. Volte a olhar. Isso é primeiro amor. Não espere as pessoas virem te cumprimentar. Você que tem primeiro amor, vai e cumprimente aqueles que você acha que são teus inimigos. Vai e cumprimente. Não precisa ficar falando para ninguém. É o primeiro amor. Que maldizem você, ore por essas pessoas. Aqueles que fazem mal contra vocês no emprego, ore por essas pessoas. Ame essas pessoas. É necessário isso, é o primeiro amor. É o primeiro amor que precisa estar na nossa vida. Quantos aqui, irmãos, deixaram de fazer coisas? Quantos já não trazem mais pessoas, visitas à casa de Deus? Porque não estão pregando, não estão falando de Jesus, estão amando. Tem um hino que fala assim: tudo entregarei ao Senhor, tudo entregarei.
Mas é assim, às vezes, com a mão fechada. Não entendemos que um culto como esse, irmãos, a oferta não fica na igreja. Eu já falei para vocês. Marcelinho é testemunho já com o Marcelo. A oferta de hoje, irmãos, é enviado para missões. Missões. Tá? E não somente essa, a de hoje. É para missões, mas a gente fala, tudo entregarei com as mãos fechadas ao Senhor. E às vezes as bênçãos não vêm, as portas não se abrem na nossa vida, porque nós retemos. Mas a Bíblia fala que é melhor dar do que precisar. E quando nós demos com amor, sabe? Ofertamos com amor, quando nós ajudamos um irmão, quando entramos no lar e vê esse lar com necessidade, e nós abençoamos esse lar. Tiago fala a respeito disso. Não adianta fazer uma oração, é ajudar esse lar, é enfiar as mãos no bolso, sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem nos abençoado, e nós podemos ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Oxalá que possamos ser mensageiros do amor de Deus. Oxalá que possamos olhar mais para as crianças, para as pessoas com os olhos de Deus, com o amor de Deus. Irmãos, e quando há amor, irmãos, as coisas ficam bonitinhas, irmãos. Irmãos, eu fico pensando naqueles negretinhos ali, aqueles negrinhos ali. Irmãos, são bonitinhos. Irmãos, enquanto estava mostrando ali, irmãos, né? A característica da nação, eles são negros. Mas, você percebeu, irmãos, que bonitinhos, irmãos. Que bonitos. Porque aos olhos do Criador, irmãos, não tem pessoas feias, irmãos. Não tem pessoas feias. Ele é Senhor de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos. E se a gente não entender isso, irmãos, com os olhos do Senhor não há acepção de pessoas. Você conversa com pessoas ricas, mas conversa com pessoas pobres. Você conversa com pessoas de todos os tipos, de todas as classes. Todas as classes. Aquilo que a pessoa põe na mesa é aquilo que é mais gostoso, irmão. Sexta-feira, eu fui visitar o presbítero Adelaide, lá em Pedro de Toledo. Vocês precisam ir lá. Ele alugou uma casa e cabe umas 10 pessoas. Verdade. A casa que ele alugou, a igreja está pagando o aluguel. A igreja. São as suas ofertas. Nós abrimos o trabalho lá em Pedro de Toledo, irmãos. E aqui vários irmãos foram quase 70 pessoas. Uma cidade tomada pelas drogas, não é, Patrícia? Tomado os jovens lá nas drogas, irmãos. Pegamos várias visitas para serem realizadas. O presbítero Adelaide assumiu lá o trabalho, irmãos. Ele largou a casa dele, tá? Largou, vamos dizer, a família dele, foi com a Conceição, está lá dele, está fazendo umas 3, 4 visitas por dia, irmão. Por dia. Tá? A igreja está pagando o aluguel dele. A igreja está pagando as despesas dele, porque né, ele não é mais, como chama, não está mais trabalhando em firma, é o campo do Jardim de Estado que está bancando. Mas quando eu cheguei lá, irmãos, meu Deus, a alegria estampada no olho do presbítero Adelaide e da irmã, da diaconisa Conceição, irmãos. Eu falei, Adelaide e Conceição, vocês estão felizes? Ah, pastor, que coisa gloriosa, pastor. Nós saímos 3, 4 vezes por dia para fazer visita. Nós estamos ganhando almas, pastor, não estamos ganhando tantas, porque é difícil aqui, mas nós já temos pessoas ali na igreja, frequentando a igreja, pastor.
Pastor, nós estamos conseguindo já crianças, né? A Conceição pediu até material, me manda material aqui para as crianças, porque eu estou tirando as crianças do culto para ensinar as crianças, irmão. Quando a gente vê isso, irmão, se a gente não pode ir, o menos que a gente pode fazer é orar e contribuir, irmãos. Mas a alegria dele de estar ganhando alma, irmãos. Falou, pastor, é como se ele dissesse, pastor, eu voltei ao primeiro amor. Eu voltei ao primeiro amor. Ah, eu saí de lá, o irmão Luiz foi comigo, né, Luiz? Estou falando alguma mentira? Irmão. O irmão Luiz foi comigo e falou, pastor, nós precisamos voltar mais aqui, nós precisamos estar junto com o presbítero Adelaide, essa obra não é só dele, é cada um de nós. Então, pega um final de semana, pode ir, liga para ele, Adelaide, eu estou indo aí, eu vou te ajudar, vai lá. E eu quero falar, você sabe qual que é a comida, né? Que jantar, hein? Hã? Foi um banquete. Você sabe o que eu comi? Ovos. 5 ovos. 5 ovos. E em casa eu não como ovos, porque tem carne, tem isso e aquilo, né? Mas cheguei lá, estava comendo um ovinho, e a irmã Tula, a gente foi visitar primeiro o presbítero Francisco lá na chácara dele, a irmã Tula, ela deu uma caixa de ovos, irmãos, para mim e para o Luiz. Aí eu cheguei lá, a irmã Conceição fritando uns ovinhos, eu falei, esse ovinho tá gostoso demais, quer que frita? Espera aí que eu vou buscar mais no carro. Ô Luiz, busca no carro. Irmãos, eu comi 5 ovos. Ela fritou 2 para mim, coloquei a farinha com farinha. Joguei a farinha em cima. Eu falei, Conceição, posso pedir um negócio para você? Pode. Frita mais 2. O Luiz comeu só 4, né? Aí ela fritou mais um, que ia ser o 5º. Aí o Luiz, não, obrigado. E pastor, eu falei, pode mandar para cá. Irmãos, irmãos, as coisas simples tornam-se gostosas, sabe, no campo missionário. No campo missionário, quando você vê a situação das pessoas, fica gostoso, né? Mesmo que seja um mingau, né, Simone? Seja um mingau, mas acaba ficando gostoso, porque você compartilha da vida que a pessoa está vivendo. Eu faço esse desafio a você. Sabe, a permitir nesta noite que o Espírito Santo, que já está na sua vida, o Espírito Santo já está em você, tá? Ele possa fluir de tal maneira, irmãos, que você possa voltar a amar a Deus, a amar as almas, e amar a si mesmo. Tá? Tem crentes aqui que já não ama, como vai amar ao próximo se não ama a si mesmo? E o Senhor Jesus, ele fez uma ligação, só é possível amar o próximo quando nós amamos a si mesmo. Ele falou, ama o próximo como ama a ti. Quando nós amamos a nós mesmos, como filho de Deus, pela graça imerecível que está em nós, nós temos condição de amar o próximo. Tem pessoas aqui, irmãos, que não está mais se amando a si mesmo. Você é especial, porque Deus te ama. O amor de Deus foi derramado em você, Deus te ama. Você é especial, não deixa se levar pelas situações. Você é especial. E Deus, nessa noite, Ele quer que você volte a se sentir amado, amada, para que você possa levar o amor às pessoas. Para de ser crente carrancudo. Para de ser crente que fica enxergando defeitos na vida dos outros. Quando a gente ama, a gente pode enxergar até os defeitos na vida dos outros. Mas esses defeitos, por meio do amor, tá? É uma aproximação junto dessa pessoa, para a gente ajudar essa pessoa, não para jogar fora.
tá? Quem ama não joga ninguém fora da igreja. Pastor que ama não joga. Tá? Irmãos que ama não joga ninguém fora da igreja. Portanto, permita que Deus venha agir nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Ele tem falado. Talvez não foi uma mensagem tão eloquente como foi de manhã cedo para os ministros de Deus, tá? Mas dessa maneira que eu estou falando a você, eu sei que essa palavra está chegando ao teu coração. E o Espírito Santo está falando, é hora de mudança. Deus está falando, como que eu vou trazer as pessoas, eu vou encher esse local de pessoas que precisam ser amadas, se essa aqui não for uma igreja do amor. Como? O drogado, o viciado, as pessoas marginalizadas pela sociedade vão chegar aqui, está em pecado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo porque é pecado. Irmãos, mas se a gente amar, abraçar essas pessoas, o amor transforma as pessoas. Por meio da minha vida e por meio da sua vida. Fique em pé em nome do Senhor Jesus.